noite. É sempre um prazer vir novamente aqui no CEAM, né? Fazia um tempinho já, por motivos profissionais, eu não tinha como vir aqui dar uma palestra, né? Mas eu sempre gosto de retornar aqui para casa. Bom, falar sobre vida no além, não tem como nós não falarmos em algo que muita gente não gosta nem de falar, ou bate na madeira. Falar da morte. Falar da morte, para algumas pessoas, é um tabu, não gostam, não quer falar, não quer pensar, não, Deus me livre. Parece que falando nela, ou pensando nela, atrai ela para si. Né? E quando tem alguém que fala nesse sentido, eu sempre digo que algo mais certo na vida é que todos nós vamos um dia morrer. Entre aspas, porque ninguém morre. Morre o corpo físico, né? Mas as pessoas têm muito medo. Esse medo é um medo que muitas vezes faz com que a pessoa não esteja preparada no momento que ela vier. A gente não sabe quando. Há alguns, né, que estão em fase terminal, por alguma doença, já estão antevendo, né, já estão até querendo, porque não há nada pior do que você estar numa cama de um hospital, com uma doença que te causa muita dor. Obviamente, você quer mais do que nunca que aquilo acabe, e a entrada para o mundo espiritual já vai ser diferente do que aquele que está bem aqui, belo e formoso, bela e formosa, né? Cheio de vida, e de repente, dá alguma coisa e desencarna, e morre. E então, por isso que as pessoas, muitas vezes, elas não querem falar, porque elas não querem pensar que um dia elas vão ter que ir. E aí, eu vejo isso muito no local onde eu trabalho, que às vezes a gente tem a oportunidade de falar sobre a morte, é muito difícil, mas eu vejo a necessidade que as pessoas têm de falar sobre. Porque a morte, na realidade, ela não existe. A morte é um momento que passa nós, espíritos. De verdade mesmo, morte é uma palavra que não existe no mundo espiritual. Ela não tem morte. Aqui nós temos. Porque isso já vem de muitos e muitos anos, né? Isso já vem desde antes até mesmo da época de nascimento de Jesus, que algumas filosofias religiosas, algumas místicas, começaram a dar a pintar um quadro para essa dita morte. Alguns, né, já eram mais brandos, diziam que iam morrer, já iam entrar nos céus, e etc, etc. Outros já começaram a colocar o inferno junto, para colocar o medo, o purgatório, o inferno, né, e etc. Ou seja, cada filosofia começou a tentar responder o que acontece, afinal de contas, depois que a gente, como se diz, junta os pés e é enterrado. O que acontece depois? Isso o ser humano sempre teve curiosidade, sempre. E por isso que essas filosofias estão surgindo e dando respostas. Só que essas respostas, elas são baseadas na intuição, porque todos nós temos no fundo, a intuição de que há vida no além, há vida após a morte do corpo. Isso nós temos como intuição, tá? E ao mesmo tempo a gente também tem o apego a essa vida, que é uma vida momentânea, é uma vida transitória, porque a verdadeira vida, segundo os espíritos, né, é a vida no mundo espiritual. Não é essa aqui. Essa aqui é apenas, digamos, para alguns uma escola, para outros um hospital, para outros uma prisão, dependendo do que você fez no passado. Né? Cada caso aqui, até mesmo aqui nesse ambiente, cada caso aqui é um caso muito específico. Não dá para a gente juntar tudo e dizer que é a mesma coisa. Podemos ter semelhanças, mas não somos iguais no decorrer da história. Então, as filosofias começaram a pintar essa morte, e isso foi ficando na cultura de alguns povos até os dias de hoje. Tem filosofias que falam que a gente, ao morrer,
não existe vida, nós vamos dormir e vai vir Jesus novamente, nós vamos ressuscitar e ele vai julgar os justos e os injustos ali e aí vai separar e quem vai para a ala dos injustos, né, ali vai para o inferno. Quem vai ficar aqui vai ter uma vida de bem-aventurança, vai viver eternamente aqui na terra, etc, etc, etc. Outros já colocam que a gente, ao desencarnar, ao morrer, nós já somos julgados, ou vamos para o céu, até um tempo atrás tinha purgatório, agora não tem mais, parece, né? Que o Papa acabou banindo o purgatório, ou vai para o inferno. Eu, como vim de uma família católica, eu sempre ficava imaginando como é que seria o inferno, né? Porque eu sabia que eu não ia para o céu, até porque eu achava o céu meio chato, via aqueles anjinhos com aquela cara parece de tristes, e eu pensava assim, será que eu vou para o inferno? Aí eu ficava imaginando como é que era o inferno, né? Porque eu tenho quase certeza que eu ia. Talvez uma lembrança lá dos tempos que eu andei pelo umbral. Aí eu ficava pensando assim, puxa, mas eu ficava... Aí depois tinha um purgatório, e às vezes meu irmão falava, minha mãe, assim, né? E eu não conseguia entender como é que era isso, mas como é que se dava? Eu já naquela época, eu já começava a me perguntar, porque não tinha muita lógica. Quer dizer que se eu errar uma vez, eu vou ser condenado para vir, né, eternamente para o inferno. Enfim, a gente respeita tudo, né? Então, tem várias filosofias que tentam dar essa resposta. E eu digo que nessa procura, a que mais me veio assim pela razão foi a doutrina espírita. Não que ela seja a correta, a única, mas a que tem a realidade mais... que trata com mais realidade, digamos assim, sobre a vida, né, no além. Para os materialistas, morreu, acabou. Mas eles também não sabem responder muitas das coisas que a gente pergunta, né? Como, por exemplo, os casos que já foi investigado pelo Dr. Banerjee, um indiano, que pesquisou sobre a reencarnação, Dr. Ian Stevenson, psiquiatra norte-americano, que investigou, né? Ambos desencarnados já, Dr. Hernani, brasileiro, espírita, os outros dois não eram, um era indiano, outro era norte-americano, e o Dr. Hernani, brasileiro, investigou sobre a reencarnação. Aí onde o materialismo entra num beco sem saída. Porque as provas que esses três, tem vários outros, tá, gente? Só vou me ater a esses três. As provas que trouxeram sobre a reencarnação é a prova que existe vida no além. Porque se não existisse vida no além, não teria reencarnação. Isso é uma questão óbvia. Então, a reencarnação, sendo comprovado, e foi comprovado, responde que há vida no além. Há vida após a morte. Ou seja, a morte, segundo os materialistas, não é o fim, mas nós conseguimos responder ao contrário com provas que não é o fim. Algumas dogmas, algumas filosofias religiosas são parecidas na questão da reencarnação, como os hinduístas que acham que a gente pode voltar como animais, a gente pode voltar a reencarnar, mas aí já é uma outra história que eu teria que ficar aqui pelo menos uma meia hora explicando de como nasceu essa crença de que poderíamos voltar como os animais. Mas enfim, vamos a ter a vida após a morte. Eles também, eles acreditam, mas recheados às vezes de interpretações dos seus livros sagrados. Ou seja, o homem, novamente, tentando, através da intuição, que existe algo depois, tentando compreender. Assim foi com a Bíblia. A Bíblia é uma tentativa do homem, dos hebreus, dos judeus, de tentar entender Deus. É uma tentativa. Por isso que ela é cheia de contradições, ela às vezes é até conflitantes, mas não deixa de ser um livro que é considerado sagrado por várias religiões, né, várias filosofias cristãs, e a gente respeita. E a gente tira dali do Novo Testamento, né, o que Jesus nos veio trazer. Inclusive, Jesus nos trouxe essa resposta aqui. Existe vida no além? Existe. Várias passagens, se vocês não lembram, se vocês já leram a Bíblia, várias passagens Jesus deu a entender. Claro que ele usava metáforas, usava histórias para que as pessoas daquela época
há 2000 e tantos anos atrás, pudesse entender. E ele teve uma passagem que foi muito interessante, que ele conversa com Abraão, e mais outro espírito, não lembro mais o nome, se era Jacó, Abraão, não lembro mais, eu sei que era Abraão. Ou era Moisés, Abraão, não lembro direito, mas ele conversou com esses dois espíritos. Bom, se não tem vida após a morte, quem eram aqueles dois que ele conversou? E que alguns apóstolos viram, né, uma luz brilhante, conversando com ele. Quem eram aqueles, se não existia vida após a morte? Então, na própria Bíblia ali já responde que há vida após a morte. Mas mesmo assim, teve durante um bom tempo da nossa história que a gente começou a criar um grande pavor dessa morte. Isso era uma coisa que ainda se mantém hoje em dia. Por quê? Por causa das tentativas de várias filosofias religiosas de tentar responder, mas em vez de tentar responder de uma maneira mais coerente, racional, colocavam na realidade medo na gente. Ó, o inferno, ó, o purgatório, ó isso, ó aquilo. Então a gente, meu Deus, eu não quero morrer. Que vai que eu vou para um lugar desse. Então um medo muito grande, e obviamente o medo faz com que a gente se apegue cada vez mais nas coisas materiais. Até que em 1857 veio o Livro dos Espíritos, um estudo de Allan Kardec, professor Rivail, pseudônimo Allan Kardec, que fez uma extensa pesquisa, estudo, e ali teve os espíritos que responderam. Aqui com o doutor Hernani, o doutor Hernani está aqui. O Hernando leu aqui. O que é o espírito? O que é após a morte? Ele volta para o mundo espiritual. E aí a gente vai falar o seguinte, nós, quando partirmos daqui, isso é uma certeza que eu tenho, absoluta, sem medo de errar, tem gente que diz, tem certeza que tem vida após a morte? Tenho certeza que existe vida após a morte. Nós seremos o que nós somos agora. Sem botar nada mais, nada menos. Nós seremos o que nós somos agora. O que vai fazer a nossa entrada para o mundo espiritual é o que nós somos hoje. Nós não vamos encontrar anjos, não vamos encontrar o tal diabo, não vamos encontrar nada disso. Nós vamos encontrar pessoas de acordo com a nossa vibração, a nossa mente, nosso estado de espírito. Se eu, ao desencarnar, trago comigo muito ódio, muita mágoa, muita coisa ruim comigo, muito apego ao material, com certeza eu vou entrar atravessado no mundo espiritual. Eu vou encontrar aqueles outros que comigo se afinizam pela energia. Vou encontrar gente com ódio, vou encontrar gente mal-humorada, vou encontrar gente com muita raiva, muita sede de vingança. Vou encontrar todos esses tipos de elementos que a gente não gostaria de encontrar. Mas por que eu vou encontrar esse tipo de gente se eu desencarnar dessa forma? Porque, segundo a espiritualidade, a gente se afiniza pelas energias. É assim que os espíritos se aproximam um do outro. Agora, se eu tentar, durante esse meu tempo de vida material, porque essa vida aqui ela é temporária, vida ela vai sempre existir. Eu digo, a morte não existe. Mas nesse tempo corporal que eu estou, se eu tentar me melhorar, combater o que eu tenho de instinto negativo, pensamento negativo, eu sei que é difícil, porque nós, se vocês não sabem, nós estamos num mundo aqui de provas de expiação. Você já deve ter ouvido, né? A Terra. Provas de expiação, por quê? Porque nós somos espíritos devedores. Todos nós aqui, vocês sentados aqui, eu aqui, né? Pensa que eu estou isento disso. Eles aqui, todos nós somos devedores. Estamos aqui para aprender, para resgatar, para aprender, para poder parar de ser teimosos. Porque, como a vida ela continua e existe a evolução, e não existe morte, a gente está sempre aprendendo e também
Muitas vezes errando. Errar faz parte. Só que às vezes o erro é muito sério. Tem pessoas que erram, vão para o lado do suicídio, vão para o lado, às vezes, do homicídio, vão para o lado do estupro, vão para o lado da avareza, vão para o lado do egoísmo, e se encharcam tanto dessas energias, que quando chega no mundo espiritual, na vida no além, encontra-se com esses sujeitos que eu acabei de falar agora, que são iguais a ele. Vocês já devem ter visto, para quem conhece um pouco da literatura espírita, os chamados vales dos suicidas, vales dos assassinos, vales daquilo, esses vales eu quero dizer que são transitórios, tá? Eles não são fixos. Não é que nem o inferno, segundo algumas filosofias. Ele é transitório. Enquanto estão aqueles espíritos ali, eles vão criando aqueles ambientes e aquilo ali é transitório. Chega um momento que eles vão sendo resgatados, vão saindo dali, daqui a pouco aquilo se dissolve. Não existe mais. E aí, quando o sujeito vai para o mundo espiritual mais calmo, tranquilo, ele vai aceitando a sua partida, ele já entra com mais tranquilidade no mundo espiritual. Mesmo a gente lendo, relendo, lendo novamente, a gente ainda tem o medo da morte. A gente ainda tem um pouquinho do medo da morte. Quando eu digo que eu não tenho medo da morte, aí já tem gente diz, quero ver entrar aqui um cara armado aqui dando uns tiros. Óbvio, de repente eu ia ser o primeiro a me abaixar aqui. Óbvio, eu não sou bobo, não sou bobo. Eu tenho que... A sobrevivência, não é porque eu não tenho medo de morrer que eu vou atravessar a BR-101 sem olhar. Eu não tenho medo de morrer, vou atravessar. É óbvio, isso é um suicídio. Né? Não, eu não tenho medo de morrer, mas eu me preservo aqui no corpo. Porque é o momento que eu tenho de aprender, de evoluir. Então, obviamente, eu vou me cuidar da minha saúde, da minha alimentação, não vou exagerar na bebida, não vou exagerar na comida. A gente tem que se preservar. Mas o medo da morte é algo que para todos, já passou um frio na barriga. Quem já passou pelo momento da morte, sabe como é que é. Dá aquele frio na barriga, tu já começa a pedir perdão para tudo que é santo, para tudo que é para Jesus, para a Ave Maria, já começa a rezar, até coisa que tu nunca soube rezar, tu já começa a rezar porque, como se diz, aí o bicho aperta, né? Aí no momento de apertar e todo mundo já, meu Deus, por quê? Porque a gente não sabe o que vai encontrar no outro lado. Quer dizer, a gente sabe. No fundo a gente sabe que a gente fez muita besteira, que a gente fez, às vezes, coisas que a gente sabe que o tribunal da nossa consciência vai cobrar. Não tem ninguém lá esperando como um toga na cabeça, um vestimenta de juiz para te julgar. Não tem. Mas o juiz que vai te julgar é você mesmo. É a tua consciência. É a tua consciência que vai julgar. Porque quando nós vamos para o mundo espiritual, a gente fica nu no sentido de que não tem mais as máscaras sociais, as máscaras que a gente usa para fingir. Lá os outros espíritos vão te olhar e não adianta tu querer dizer que tu era bonzinho, que se tu não era, eles vão perceber na hora que você não era bonzinho. E eles vão rir da tua cara. E vão dizer toda a verdade na tua cara. E tu vai ficar assim, não, mas eu era. Não era. Não adianta. Então a gente tem um pouco desse medo. Porque a gente sabe que, no fundo, às vezes a gente não se esforçou o suficiente. Claro que, no momento, todo mundo bate o coração, na hora do desencarne, todo mundo fica nervoso. Isso aí, eu diria que é um momento até normal, como a andar de montanha-russa. Todo mundo já andou de montanha-russa aqui? Ou pelo menos uma vez na vida, ou roda gigante? Meio com medo, mas foi. A gente fica meio assim, mas a gente vai. É mais ou menos isso. A gente vai sentir o nervosismo? Vai. A gente vai passar tudo na nossa cabeça? Vai, de repente. Mas é por isso que esse medo da morte é tão forte. Tirando os materialistas, os apegados às coisas terrenas, aos bens materiais, isso não significa que a gente não possa ter uma boa roupa, um bom carro, uma boa casa, não é isso. Mas se eu me apego nisso, vai ser difícil eu passar ou fazer a passagem de modo mais tranquilo, porque eu vou ficar pensando, meu Deus, eu vou deixar o meu carro, minha casa para aqueles dois ali, aquele casal que, né?
eles vão gastar todo o meu dinheiro, não sei o quê, eu vou pensar nos dois. Olha só, eu estou pensando ainda. Gente, a vida continua. O que é o dinheiro no mundo espiritual? A joia que você tem, o carro que você tem. Você vai levar isso? Você não leva nada disso. Mas você leva o que você fez de bom ou de ruim. Isso você leva junto. Então, a vida no mundo espiritual, ela vai ser de acordo com você. Quer ter uma boa vida no mundo espiritual? Capricha. Trabalhe o seu íntimo, a sua reforma íntima. Combata você mesmo. Eu vivo me combatendo. Não pensa porque eu estou na CEIU, no CEAM, que eu estou dando palestra, que eu dou passe, que eu estou aqui, que eu estou lá. Eu vivo, de vez em quando vem uns pensamentos assim que, claro, a gente sabe um pouco, até porque, né, Gisela, um pouquinho também, porque quando faz parte da mediúnica, de vez em quando nossos amiguinhos vêm para te derrubar. De vez em quando a gente se vê umas coisas assim que tu para assim, não, isso não é. Mas a gente não é isento das mesmas responsabilidades que todos vocês aqui são. Nós não temos privilégios, porque a lei de Deus não tem privilégios para ninguém. É a lei do esforço. Então, a doutrina espírita, quando surgiu, em 1857, ela veio descortinar esse medo da morte, essa coisa tenebrosa que as pessoas ainda hoje têm. Quando eu falo com meus alunos, claro que são os maiores, né? Ensino médio, terceirão já, que eu vou falar sobre a arte, história da arte, que às vezes eu entro na questão da morte e eu aproveito o gancho para falar um pouco sobre o suicídio. Claro, não falo sobre a doutrina espírita porque não é o local, mas eu falo sobre a questão da morte. O que é a morte para eles? O que é a morte para a arte? Como é que a arte, os artistas viam a morte? E eu vejo que há uma necessidade muito grande de se falar nela. E eu não vejo problema nenhum falar. Eu não tenho essa coisa de, vira a boca para lá. Não fala a morte, rapaz, tá maluco? Eu tenho uns parentes que são assim. Cala a boca, rapaz, que falando, daqui a pouco acontece uma coisa com alguém, mas vai acontecer. Querendo ou não, vai acontecer. E a doutrina espírita veio, através do livro dos Espíritos, nos mostrando, sem alegorias, sem misticismos, sem fantasias, apesar que alguns insistem que nós somos fantasiosos, que a gente está pirado, né? Mas mostrando que a morte não existe. Ela é apenas uma transição da vida corporal para a volta do mundo espiritual. A gente faz o contrário. Parece que a gente está saindo da vida para ir para um outro lugar. Não, nós estamos retornando de onde nós viemos. O mundo espiritual e o mundo material. Nós viemos daqui, viemos para cá. Aí agora nós vamos retornar. E aí, isso aqui fica todo mundo assim, não quero ir, não quero ir, não quero ir, não quero ir, não quero ir. Como se aqui fosse a verdadeira vida. E a doutrina espírita veio através do livro dos Espíritos, vários espíritos falando através de vários médios para Kardec, dizendo que a vida no mundo espiritual é a nossa verdadeira vida. E contando como é que é essa vida. As cidades espirituais, o socorro que tem aos irmãos em erro, o dito umbral, que as pessoas muitas vezes confundem com o inferno católico, o inferno evangélico, não é o inferno. O umbral é uma situação de espíritos que ficam num local que foi dado um nome umbral, mas de frequências doentias, baixas, por causa da raiva, do ódio, do desejo de vingança. E essas pessoas vão para lá, vocês devem ter assistido no Nosso Lar, é um filme legal para vocês terem um pouco da noção do que é. E as cidades, os postos de socorro que existem para resgatar essas pessoas. E ali tem todos os tipos de pessoas, todas as religiões, tem espíritas, tem católicos, tem evangélicos, tem ateus, materialistas, tem de tudo. Freiras, padres, pastores, mães, irmãs, tio, avô, tem todos ali. Tem todos os tipos de pessoas, médicos, analfabetos, doutores, pós-doutorado, tem todos. Por quê? Porque é aqui que comanda, tá, no mundo espiritual as tuas ações. É aqui. Aqui que eu digo é o espírito. Você que comanda as tuas ações. Então, quando você vai para o mundo espiritual, e você às vezes tem
digamos assim, a benevolência de receber os teus parentes sendo socorrido, levado para um hospital. Todos nós passamos por esse momento. Eu li muito já, muitos livros, e a maioria, é muito difícil, só espíritos geralmente muito esclarecidos e evoluídos, que fazem a transição do mundo corporal para a morte, e logo já tem noção de si quanto espírito, e consegue ter um domínio da situação. Mas a maioria vai para um quartinho de hospital, que parece que é um quarto de hospital aqui, e ali se restabelece, e vem parente, mãe, pai, tio. E eu estava esses dias pensando na palestra, pensando assim, puxa, como é que vai ser a minha, se eu não for dar uma passadinha no umbral, mas como é que vai ser o meu encontro com alguns parentes, né? Meu pai, que já desencarnou, vai que eu desencarne antes da minha mãe, né? Mas, enfim, eu fiquei pensando, como é que vai ser? Que emoção de encontrá-los novamente, né? Para quem o pai e a mãe já partiu, ou, né, o avô, a avó, como é que é a emoção? Deve ser uma emoção muito grande, revê-los novamente. Ou às vezes não gostava muito do pai, não da mãe, mas, enfim, lá vai entender às vezes o porquê. Mas vai ter os parentes que você vai ter. E os amigos que a gente não lembra, os amigos que a gente, da vida passada, que estão às vezes inspirados, você vai lembrando aos poucos, vai indo aos poucos. Então, olha quanta coisa boa. Você já não vai ter mais as doenças que você tem. Eu fico pensando, não vou mais usar esse óculos, não vou mais tomar meu remédio da pressão. O Alexandre pensando, divagando, como é que seria no mundo espiritual? Não vou mais tomar remédio, não vou mais usar óculos, não mais ter problema de pressão alta, coisa boa, né? E vou dar uma recalchutada aqui, né? Um pouco aqui, dar uma plasmada um pouco na minha feiura. Brincadeira, gente, só estou para descontrair um pouco. Mas a gente tem as oportunidades de aprendizagem aqui na Terra. Então, quando Allan Kardec trouxe o que os espíritos nos informaram, é que muitas vezes a gente fala que foi o dia em que a morte morreu. Não tem mais aquele temor da morte, aquela coisa tenebrosa que a Idade Média colocou muito forte. Eu até entendo, porque nós éramos ignorantes naquela época. Não entendíamos, estávamos tentando entender. Mas muitas coisas foi em função do medo, mesmo para poder prender. Deixa eu dar uma olhadinha aqui no horário, porque senão... Onde é que tá? Está lá o relógio. Então, assim, olha o que a doutrina espírita nos trouxe. Gente, quando eu conheci a doutrina espírita, aquilo se abriu na minha mente. Antes eu tinha, vocês acham que eu não tinha medo de morrer? Eu dizia para o meu irmão, quando eu era novo, eu tenho um medo, um pavor. Eu não ia em velório. Meu Deus, eu na adolescência, apesar da minha procura, né, eu me tornei espírita com 16 anos, até os 13, 14, eu não ia, mas eu nem sonhei. Mas olha, me botar dentro de um velório, eu acho que eu dava um treco em mim. Botar a mão mesmo, um defunto mesmo, nem pensar, nem sonhava com isso. Mas aí, claro, hoje em dia eu não boto a mão, porque eu acho que não há necessidade, mas eu fico ali, faço uma oração. Para mim é tranquilo ver aquele cadáver ali, aquilo é apenas um corpo, sei que a pessoa não está ali, a gente chora, é normal, o espírita chora também, não se desespera, que é o ideal não se desesperar, mas a gente chora também porque a gente está partindo, é que nem a gente vai se despedir, já vi tantas pessoas no aeroporto, na rodoviária, se despedindo do filho que vai estudar em outra cidade, chorando, aí eu fico pensando, aí às vezes eu fico assim, tá aí a morte, né? É algo assim, é uma viagem, você vai... E você volta. Mas volta através da psicografia, psicofonia, etc. Tal. Então, eu tinha um medo muito grande. Só fui perder esse medo com a doutrina espírita. Claro que dá um frio na barriga a hora que vier ela realmente. Né? Claro, é óbvio que vai dar. Mas agora, cadê a minha fé? Cadê a minha fé na vida futura? Eu que li tanto, que palestrei, que falei, eu tenho que dar Né? Vocês lembram do caso do Chico Xavier no avião? Que estava o avião, muita turbulência, e ele começou a entrar naquela vibe de berrar, de Ave Maria, Pai Nosso, não sei o quê. E ele foi junto na onda. Começou a berrar, ele era novinho, né? Ele era novo. Começou a berrar, porque claro, ele era humano. Chegou Emmanuel tranquilo, entrou, atravessou o corredor. Imagina, claro, Emmanuel já estava desencarnado, né? Caiu, não caiu, para ele não fazia a menor diferença.
Ele entrou tranquilo, né? E ele disse, o que é isso? O que está esberrando aí, feito um doido? Meu Deus, o senhor acha que não vai morrer? Vai, vocês estão em perigo de vida? Sim, estão em perigo de vida, mas tem tanta gente em perigo de vida, precisa berrar desse jeito? E ele ali desesperado, não, mas eu não sei o que é. Até que ele disse, cale a tua boca, para não aumentar o desespero dos outros, e morra com educação. Até ele brincou, como é que é morrer com educação? Morre, dá o testemunho da tua fé. Você não tem a fé na vida futura? Claro que, ao ver desencarnar um parente da gente, naturalmente a gente sente a dor da partida, o choro, isso é óbvio, né? Eu lembro quando meu pai desencarnou, eu não chorei, mas depois do enterro, tudo aí eu chorei um pouco, né? Mas é que isso vai depender de pessoa para pessoa. Tem pessoas emocionais e tem pessoas mais racionais. Não é que sejam pessoas frias. Mas a gente sabe que eles foram... Só que a gente sente a saudade, a gente sente a partida. Isso é normal para todos nós. Não dizer que o espírita não chora, não. Ah, mas tu não acredita em vida após a morte? Eu acredito, mas a gente vai chorar um pouco. Ele partiu. A gente vai sentir um pouco a falta. Só que também, por um lado, é um pouco egoísta do nosso lado. É como faz de conta que nós estamos numa prisão. Aí a Dora vai sair. Ela vai. Aí vai eu e ele chorar. Vai sair. Pô, a gente tem que ficar alegre, ela vai sair da prisão, cara. Esse seria o sentido. A gente pode até chorar de alegria. Né? Claro que ninguém vai fazer festa lá, jogar champanhe em cima do caixão, que a pessoa lá deitada, não. É óbvio que não vai acontecer isso. Mas a gente é um pouco egoísta também. Eu queria que a minha mulher ficasse. Pô, cara, ela partiu. E ela vai estar te esperando no outro... Ou não, né? Vai te ver, é que ela vai escapar de você, né? Não quer mais ver você. Mas ela vai estar lá. Ele vai, teu pai, tua mãe, teu irmão, teu tio, eles estão... Nós temos uma família enorme, gente. Se você acha que a tua família é pequenininha aqui, é que você não viu a outra família que está no outro lado. Que são famílias que vêm já contigo, são espíritos que já vêm contigo há vários anos, há várias décadas. E são até amigos que você nem lembra, você só vai lembrar depois de recordar a tua vida passada. Aí que você vai reconhecer as pessoas e vai ter noção de quem eram elas. A nossa família é enorme. E quando eu digo assim, na questão, no quesito egoísmo, porque muitas vezes a gente tem um pouco disso. Quer que a pessoa fique, mas quer, porque tem medo de ficar sozinho, como se fosse ficar sozinho. O que vai ser da minha vida sem ela? Meu Deus, ela toda partiu. Cara, o que vai ser da tua vida? Você nasceu grudado nela? Não, né? Você não nasceu grudado nela. A gente não nasceu. Então, né, os espíritos vivem dizendo isso para a gente. Que a gente tem que ter fé na vida futura e fé na gente. Você consegue. Todos nós já perdemos um ente querido aqui, correto? Todos nós já perdemos. Já perdi tios, tias, amigos, meu pai. Perdemos entre aspas, porque ninguém perde. Ninguém perde. Divaldo já dizia isso. Ninguém perde. Eles partiram. Mas cadê minha fé na vida no além? Eu sei que existe, eu tenho certeza, não sei, eu tenho certeza que existe a vida no além. Que tem toda uma escola, tem várias coisas para fazer no mundo espiritual. No começo eu achava que as almas ficavam assim no meio de neblinas, assim, ó, ficava aquela coisa, andava, quando eu era católico ainda. Depois que eu fui entender que não era bem assim. Mas tem toda uma vida lá no mundo espiritual, mais ativa até do que aqui. E aí a gente não quer que o nosso... Claro, a gente não quer que ninguém... Imagina, a mãe não vai querer que um filho parta. Minha mãe sempre disse, ela prefere morrer primeiro que ver um filho partir. Mas ela disse, mãe, cuidado. Às vezes às vezes não preciso ficar tanto tempo aqui. Vai que eu vou antes. Tu precisa mais um tempinho aqui para dar uma depurada no diamante aí. Né? O diamante precisa ser lapidado mais tempo do que eu. E às vezes eu não preciso. Eu sempre digo para ela, cuidado. Não fale isso. A gente tem tempos que a gente não sabe qual é. A gente não sabe qual é o tempo que a gente vai ficar aqui. Mas eu sempre disse para ela, eu acredito que eu vou continuar vivendo sim. De tanta coisa que eu já vi dentro da CEIU, tantas coisas, provas que a gente já viu ali, né? E a gente vê muitas vezes espíritos falando de quanto tempo perderam o materialismo, quanto tempo perderam
em preocupações bobas, fúteis, e não pensaram na vida em si. Quando eu digo a vida, não só a vida material, mas a vida também espiritual, que eles não se tocaram que existia, que eles não pararam para pensar que, sabe o que eles achavam? Era uma pura bobagem. Eu lembro que uma vez meu tio falou assim para mim, ele era ateu, ele desencarnou e uma vez aconteceu de falar com ele, mas é bem raro, né? É bem raro acontecer. E uma vez a espiritualidade nos deu a oportunidade, e ele disse, sabe quem está falando aqui? Eu pensei assim, meu Deus, tem tanta gente que já desencarnou, quem é, né? Aí eu disse, não sei. Ele disse, o tio ateu que não é mais ateu. Porque aí ali deu a prova de quem ele era. Porque só eu e minha esposa que chamávamos ele de tio ateu. Ele disse, o tio ateu que não é mais ateu. Então, assim, o tempo que de repente ele tenha perdido, porque ele não se preocupava com a vida no mundo espiritual, que havia vida após a morte, ele me escutava muito falar sobre espiritismo, mas ele sempre contestava, dizia, isso é besteira, tal. Então, muitos espíritos vêm, às vezes, nos falar sobre isso, o tempo que perderam, o tempo que eles deixaram, né, de aprender, de dar o valor para a vida. Olha o quanto que eles perderam de oportunidade de aprender. Por quê? Porque cismaram que aqui não existia nada além do corpo físico, da matéria. E há um engano isso. E aí a gente às vezes fica lá com os dois aqui, ficar com coisinha boba. E a vida em si? Não só a vida no espiritual, a vida aqui é preciosa também. Porque aqui faz parte do nosso aprendizado, aqui é que é como se fosse um tipo de passaporte para o mundo espiritual. Se eu toco terror aqui, com certeza eu vou chegar lá atravessado na mão aí de gangue do mundo espiritual, que vão me prender, que vão tentar me aliciar para fazer outras coisas mais. Tem espíritos que são comandados e são mandados fazer horrores nas casas dos outros, intrigas, fazer fofoca, botar ciúme na mulher ou no homem. Vocês acham que esses casos de maridos que matam a mulher, que está acontecendo muito aí, o que seria isso? Também tem influência do mundo espiritual. E da vida no além. São pessoas que, por causa da energia, acabam atraindo quem? Essas pessoas que estão no mundo espiritual, ainda com raiva, ainda com preconceito, com ódio, etc. Tal. Então, vida no além, existe ou não existe? Eu diria, é uma certeza que eu tenho. Se não quer acreditar, basta esperar o dia da morte. É que nem meu tio. Pena que não deu tempo mais para falar mais à vontade com ele, mas assim, porque foi muito rápido. Mas eu já conversei com ele mentalmente. Disse, tio, mas tu que dizia que não existia nada, né? Estás aí agora. Isso. Mas brincando com ele, conversando com ele. Então, gente, a gente tem que ter fé. A gente tem não só fé, mas a gente tem que ter o trabalho de combater em nós tudo aquilo que a gente não deseja, né, de bom, assim, que a gente tem. Se você tem o vício da fofoca, controla-se a língua. Se você tem algum tipo de vício, tenta procurar ajuda, tenta melhorar. Se você é egoísta, tenta ser menos egoísta a cada dia. Os alcoólatras anônimos têm uma filosofia que é um dia após o outro, né? Um dia após o outro, você não bebe. Um dia após o outro, você vai vencendo. Assim é o egoísta, assim é o fofoqueiro, a fofoqueira, porque pensa que só mulher que é fofoqueira, tá? Tem homem que é linguarudo também é fofoqueiro, até mais que a mulher. Assim é com o ciumento, que é a ciumenta, que é a falta, né, de autoestima. Assim é a pessoa que só pensa negativa, pessimista. Assim somos nós temos que combater isso. Para que quando a gente chegar no mundo espiritual, na vida no além, a gente encontrar uma coisa mais harmoniosa, mais light. E não chegar que nem André Luiz, que levanta a cara na lama e vê um mundo totalmente, parece, de filme de terror. Porque é assim que nós vamos encontrar. Assim que nós vamos nos encontrar.
E vai ter aquele que vai dizer assim, anda se fazendo aí, estás aí agora, bem-vindo, tu lembra de mim? Vai ter aquele que vai dizer assim para ti, tu lembra de mim que tu falava que eu era isso, era aquilo, estás aí, tu eras o santo, né, querido? Tão santo que tu viesse parar no mesmo lugar que eu. E ele vai te cobrar. Vai ter aqueles espíritos que vão apontar para ti. O André Luiz, ele era chamado de suicida. Ele dizia, mas como? Eu não sou suicida, não me suicidei. Mas ele ia para a boemia. Boemia é sinônimo de quê? Fumava, bebia, mulheres, traía a esposa dele. Era médico. Fazia parte da alta sociedade do Rio de Janeiro. Quem vê assim, por fora, é o cara que... Tanto é que aquela mulher, ela rezava por ele, que ele era muito bom, muito bom. 2 pessoas rezaram por ele, a mãe e ela. Realmente. E tanto é que ele teve uma decepção, depois ele até se afastava dela, depois ele foi lá e ele consolar ela. Olha a mudança que André Luiz... Porque o André Luiz, gente, não é um espírito iluminado. André Luiz foi um espírito que veio através da psicografia de Chico Xavier falar sobre a vida no além. Leiam os livros de André Luiz, a começar com o Nosso Lar. No movimento espírita, na década de 40, teve gente que torceu o nariz, porque trouxe muita informação ali que eles achavam que, aerobus e tal, e isso, aquilo, achavam, mas como? Não pode ser, porque ainda tinha uma ideia ainda católica muito forte. Mas leiam as obras de André Luiz, a começar com o Nosso Lar, fala sobre a vida no além, gente. Ele é detalhista, mas não é um espírito ainda superior, é um espírito que está em evolução, que fez uma grande reforma íntima, que a gente tem que tirar o chapéu para ele. Ele fez uma grande reforma íntima, porque ele veio do umbral, médico, orgulhoso, doutor, e ele teve que se virar uns 360 e voltar a ser um simples serviçal nas câmeras de regeneração lá no Nosso Lar. Limpar o vômito, limpar as coisas, os fluidos que eles vomitavam, aquela coisa toda. Ele, lembra no filme? Eu sou médico, eu sou médico. Aqui você não é nada, querido. Que você é um aprendiz e não tem essa. A medicina daqui é diferente da medicina terrena. Ele teve que se ajoelhar, ser humilde e dizer assim, não, eu vou começar lá do início. Esquecer quem ele foi, um pouco, ser orgulho de ser doutor, de médico, engenheiro, advogado, sei lá o quê, para voltar a ser um aprendiz. Ele fez uma reforma muito grande. E nós podemos fazer essa reforma aqui. Não precisamos encarnar e fazer todo o processo que o André Luiz fez. Porque não foi fácil. Vocês acham que ele chegou e da noite para o dia ele disse, vou resolver agora ser um santo. Não, não é isso. Ele nem é. Mas o esforço que nós podemos fazer nos vai dar uma vida boa ou uma vida turbulenta no mundo espiritual. Leiam o Livro dos Espíritos. Ali tem as perguntas e respostas bem claras, não é difícil de entender, bem claras, ali a parte filosófica da doutrina espírita, que vai trabalhar aos poucos com esse medo que você tem de morrer. Tá? E a morte, gente, é como mais uma vez eu digo, não existe. A vida continua, e o que existe é a vida. E assim nós vamos caminhando, né, rumo a ela, passaremos por ela, e um dia, quem sabe, a gente vai se encontrar no mundo espiritual. E vocês vão estar aqui palestrando e eu vou estar aí sentado. Por que não? Vocês duvidam? Não deviam duvidar. Porque vai que vocês vêm com conhecimento que eu não tenho. E eu vou me sentar e vou assistir. Porque nunca é demais a gente aprender. Então, gente, leiam o Livro dos Espíritos, bebam dessa fonte, que é uma fonte que a espiritualidade nos trouxe. Se puderem ler a série André Luiz, começando com o Nosso Lar, tá? Para quem já viu o filme e não leu, leiam, o livro é mais detalhista, tá? O filme ele mostrou algumas partes, o livro é mais detalhista, e aí vocês vão ter uma compreensão mais ou menos do que é a vida no além. Só que, antes de encerrar, eu quero dizer uma coisa. Se eu for viajar para o Canadá, faz de conta, mesmo que eu venha de lá, depois de 30 dias, chegar aqui, contar para vocês como é que foi o Canadá, vocês vão ter uma noção do que é. Mas só quem foi e vivenciou é que sabe realmente como é o Canadá. Então, assim, a gente vai ler, vai ter uma noção
mas não tem como realmente sentir e vivenciar o que André Luiz vivenciou. A gente vai ter uma percepção, mas isso já vai nos ajudar em muito. Na hora que a gente desencarnar. Toda a informação vai nos fazer conta, mas a principal é aquele tesouro que Jesus Cristo falou que nenhum ladrão rouba, que é as boas ações que vai te abrir as portas para um mundo melhor, no mundo espiritual. Bom, gente, eu acho que é isso. Então, uma boa semana e muito obrigado pela atenção de vocês.